Bem, demos aqui os 5 minutos de tolerância. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de O Farmacêutico e o Doente, hoje dedicada à obesidade. A obesidade é uma doença crónica e multifatorial, caracterizada pela acumulação excessiva de gordura corporal. Está associada a diversas complicações de saúde, incluindo a diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, além de alguns tipos de cancro, problemas psicológicos, respiratórios e afetando significativamente a qualidade de vida. Esta doença pode manifestar-se em qualquer fase da vida e em Portugal estima-se que tínhamos já um número muito elevado de doentes obesos. A Organização Mundial de Saúde assume mesmo que é um dos principais problemas de saúde pública do século XXI. Hoje temos connosco o Carlos Oliveira, que é presidente da direção da Associação Portuguesa de Pessoas que Vivem com Obesidade, capitão da Marinha Mercante Portuguesa e licenciado em Gestão Portuária e Tecnologias Marítimas, foi diretor de operações até 2013 do Porto de Sines, é desde 2004 presidente da ADEXO, Associação Portuguesa de Pessoas que Vivem com Obesidade, e em 2006 iniciou o trabalho no Parlamento Europeu para que a obesidade fosse reconhecida como uma doença crónica na Europa. E é aqui nesta base que também vamos começar a nossa conversa. Antes de mais, obrigada pela sua presença e por ter aceito o convite nesta sessão do Farmacêutico e o Doente. Passo-lhe a palavra. Muito boa noite. Falta só o som. Boa noite. Está-me a Boa ouvir noite, agora? agora sim, estamos Boa noite, a ouvir, obrigada. Bem-vindos a todos também. Vamos falar um pouco sobre este problema que afeta muita gente no mundo inteiro. Eu gostaria de passar uma pequena apresentação em PowerPoint para justificar que a obesidade é uma doença biológica sobre a qual o indivíduo não tem controle. Tem controle tem possibilidade de controlar a doença, mas não de controlar a realidade que a provoca. Se me permitirem, eu iria então tentar aqui partilhar não. Ok. Ora bem, antes de falarmos de obesidade, estão-me a ouvir, estão? Sim, está tudo ok. Ok. Que eu deixei de os ver com a apresentação, por isso agora fiquei na dúvida. Estamos a ver bem. Antes de falarmos de obesidade, temos que fazer aqui uns pequenos 3 conceitos muito rápidos, e o primeiro é energia. Ora bem, a energia é fundamental para a vida e para todas as atividades. Aliás, perceberam quando houve o apagão as dificuldades com que nós ficámos por não termos energia para utilizar. O comboio a vapor, que antigamente a energia era a madeira ou o carvão que vinha naquele vagão ali atrás, as pilhas, as baterias, tudo isto são processos de armazenagem de energia. As barragens também são, para além de serem um processo de armazenamento de água, são também um processo de armazenamento de energia. E no nosso corpo, as células gordas são a nossa armazenagem de energia. Por isso, é fundamental termos em conta que a nossa energia está relacionada diretamente com as células gordas e elas são necessárias. Depois temos uma coisa complicada, que são as guerras e o lixo. Estas imagens, infelizmente, agora estamos a vê-las com frequência, geram lixo, uma guerra gera lixo,
E as guerras que existem no nosso organismo entre nosso corpo e os agentes externos provocam também lixo. Esse lixo, nas cidades que nós conhecemos, temos os senhores da limpeza que vão recolhendo esse lixo. No nosso corpo temos os macrófagos, que são os senhores da limpeza que aspiram toda a porcaria resultante daquele combate que existe entre o nosso corpo e agentes externos. Posto isto, ainda nos falta um outro conceito, que é o conceito de comunicação. No nosso corpo, a comunicação é feita por neurónios, ou seja, os neurónios são os telemóveis que comunicam entre várias partes do corpo. Estes riscos que vêm aqui vermelhos são um neurónio que está ligado diretamente às células gordas e que está no tecido nervoso simpático e que já vamos falar dele. A doença. O que é que sabemos então sobre a obesidade? Então, no tecido nervoso simpático, mais ou menos neste sítio, existe um neurónio, estes riscos vermelhos, que está ligado às células gordas, que são estas bolas esverdeadas. As células gordas produzem uma hormona que se chama leptina e que tem a função de dizer ao cérebro a quantidade de energia que está armazenada no corpo. Então, as células gordas produzem leptina, enviam para este neurónio e este neurónio, por sua vez, envia para o cérebro. O cérebro sabe que tem armazenada energia que pode consumir, dá ordem para a energia queimar, para a energia ser gasta, manda a ordem para este neurónio e o que é que acontece? Acontece que nas pessoas que têm a obesidade, que têm a doença, a ordem chega a este neurónio e não passa daqui. Não se sabia bem porquê, e a professora Ana Domingos, que estava no Instituto, agora está em Oxford, mas estava no Instituto Gulbenkian de Ciência, descobriu que as pessoas com obesidade têm estes pontinhos verdes todos à volta deste neurónio e as pessoas sem obesidade não têm. Por isso, o que é que ela verificou? Ela verificou que aquilo que eu estava a dizer, a norepinefrina, que é o neurotransmissor que vem com a ordem para a célula gorda queimar gordura, era praticamente toda retida aqui. Então, o que é que ela descobriu? Ela descobriu que estes pontinhos verdes são macrófagos e que eles aspiram praticamente toda a norepinefrina que vem do cérebro com a ordem para queimar gordura. E, com esta situação, a pessoa com obesidade só em situações extremas consegue queimar gordura. E ninguém vive em situações extremas uma vida inteira. A vida é muito complicada e daí todos os problemas que existem em torno do controle da doença. Para além de não queimar gordura, este problema biológico tem outras consequências. O cérebro acha que deu instruções para queimar aquela gordura e que aquela gordura foi queimada e mantém duas ordens ativas. Come, porque precisas de energia para viver, e não gastes, porque estás a pôr a tua vida em risco. Ora bem, isto é aquilo com que a pessoa com a doença vive permanentemente. Vive com fome e permanentemente disponível para comer. E isto é um problema biológico. Isto que nós estamos aqui que eu estou aqui a dizer, não tem a ver com um controle pessoal. Eu não consigo controlar este problema provocado por um processo inflamatório à volta deste neurónio. Uma outra coisa que é absolutamente necessário que as pessoas saibam é que qualquer pessoa pode apanhar esta doença em qualquer momento da sua vida. Um medicamento correu mal, uma mudança drástica de vida. Eu recordo, por exemplo, uma pessoa que todos conhecem, o nosso Carlos Lopes, que ganhou N maratonas e que era magríssimo, e assim que parou mudou a vida dele, alargou fortemente, mas isto,
há várias razões. Um acidente, uma mudança drástica de vida, como eu disse, podem ser razão para uma pessoa apanhar esta doença e começar a engordar e ter muita dificuldade em controlar o seu peso. No meu caso específico era assim, eu até aos 27 anos eu tinha 68 quilos, entretanto, como disse, sou capitão da Marinha Mercante, eu tinha uma vida extraordinariamente agitada, além de me levantar muito cedo, porque moro ao pé de Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião, e ia todos os dias para Paço de Arcos, para a Escola Náutica, por isso para estar lá às 8 levantava-me às 5:30 da manhã, praticava judo, jogava basquete, fazia saltos de mesa alemã e, entretanto, embarquei. E por muito que as pessoas pensem que a bordo se pode fazer exercício, a bordo eu fazia um quarto de 4 horas de navegação e depois nas outras 8 tinha que comer, dormir e fazer todo o restante trabalho que existe a bordo do navio, correção de cartas náuticas, cargas, descargas, manobras de atracação e largada, etc. E então a minha vida mudou drasticamente a partir dos meus 27 anos e cheguei aos 156 e nessa altura pedi ajuda em 1998 à única pessoa que fazia tratamento de obesidade por via cirúrgica, o Dr. António Sérgio, no Hospital Santo António, no Porto, e hoje estou controlado desde 1999 com um bypass gástrico. Quando falamos de obesidade, falamos também de controle, e o controle da doença faz-se de duas formas: alimentação, exercício físico ou tratamento farmacológico ou, em último caso, tratamento cirúrgico. Eu queria falar aqui um bocadinho, quero-lhes mostrar aqui 2 pequenos vídeos que a Adexo fez para de vários que temos, mas para sensibilizar as pessoas. Por exemplo, nós não temos a noção, muitas vezes, da quantidade de gordura ou qual é a capacidade da mesma quantidade de gordura. Então fizemos um pequeno vídeo para mostrar a gordura escondida no alimento, o que é que ela pode fazer. Ora, aqui a mesma quantidade de gordura foi dada a um serigrafista e ao cozinheiro que faz a pizza. E vejam o tamanho do outdoor que foi criado com a mesma gordura de uma pizza. Também falamos de exercício físico e nós temos também um pequeno filme com uma brincadeira sobre exercício físico para as pessoas terem a noção do que é que precisam de fazer para consumir aquilo que comem.
Ora bem, isto era o que eu tinha para vos apresentar hoje e agora estou disponível para as perguntas que eventualmente queiram fazer. Obrigada. Eu acho que ia passar aqui, fazer aqui um bocadinho a ponte e realmente é verdadeiramente assustador estas quantidades de coisas que nós não pensamos, não é, no dia a dia e que vão demorar muitas vezes a serem eliminadas. Eu penso que aqui uma das coisas que eu gostava de fazer consigo era a ponte aqui com o farmacêutico ou com outros profissionais de saúde, embora esta sessão, no fundo, é dedicada aqui ao papel do farmacêutico e a sua intervenção em termos comunitários. O que é que acha que nós podemos fazer a diferença quando atendemos alguém já com algumas queixas? Porque aqui me parece que a maior parte das pessoas acham que o metabolismo se tornou lento, ou as senhoras porque entraram na menopausa, ou como disse, passaram a ter um emprego mais sedentário e se calhar esta visão da obesidade realmente como uma doença e não como uma situação que também dependa muito dos nossos estilo de vida, não é? Do nosso estilo de vida, das nossas escolhas. O que é que acha como é que nós podemos fazer a nossa intervenção e como é que podemos desmistificar que muitas das vezes a obesidade não é uma opção? Pronto, a obesidade não é mesmo uma opção. A obesidade é mesmo uma doença, ou seja, uma pessoa que não tem a doença come se calhar mais do que eu e não engorda. Não engorda exatamente porquê? Porque tem o seu processo de controle de energia controlado. O não poder queimar gordura faz uma acumulação. Atenção, perder peso, há uma coisa que é importante em relação à vossa à possibilidade do farmacêutico ser um elemento muito útil neste trabalho, que é perder peso não é tratar a doença. Isto é fundamental. Tratar a doença é criar um estilo de vida, pedir ajuda, para já pedir ajuda às pessoas certas, pedir ajuda a uma equipa multidisciplinar, não a um nutricionista, não a um psicólogo, não a um endocrinologista, não a um conjunto de pessoas que a avaliem, que avaliem a pessoa e que lhe proponham aquilo que ela precisa de ter para a vida. Ou seja, o fácil é pegar numa dieta com 2.000 calorias e dizer tome isto e perde peso. Isto não é controlar a obesidade. Isto é entrar num processo ioiô, porque a pessoa não vai manter essa dieta durante muito tempo e o que vai acontecer é que assim que ela parar, o retorno natural do organismo vai buscar tudo para que ela reganhe peso rapidamente. E é isso que vai acontecer, porque o setup da pessoa para o organismo está num peso mais elevado daquele que ela tem naquele momento em que perdeu peso. Por isso, o difícil é encontrar aquilo que seja uma alimentação natural, equilibrada, e que a pessoa goste e se sinta saciada para viver para o resto da vida, para ter uma alimentação, ou seja, é alterar o seu estilo de vida, que pode ser por pequenos passos e gradualmente ir evoluindo, mas isso é que é fundamental. E estamos a falar na parte da alimentação. Na parte do movimento, a mesma coisa. É absolutamente necessário que a pessoa pense que tem que se mexer. Agora, nunca vão para exercício físico, nunca vão para um ginásio com o objetivo de perder peso. Isso é o maior erro que se pode fazer. Porquê? Porque a pessoa vai para um ginásio, começa a treinar com mais intensidade, quando atinge um determinado ponto, em vez de perder peso, ela vai perder líquidos logo no início, fica muito satisfeita, mas depois, quando atinge um determinado ponto em que começa a ganhar massa muscular, a perda de peso acabou e vai começar a aumentar de peso. Ela está a aumentar de peso, se ela for para o ginásio só com o objetivo de perder peso, ela vai desistir imediatamente. O que é importante? É importante que a pessoa seja acompanhada pelos profissionais certos, que seja
acompanhada por um processo também de bioimpedância, para lhe explicarem que ela está a perder gordura e está a ganhar massa muscular. O aumento de peso é um aumento de peso saudável, não é um aumento de peso. E se a pessoa estiver perfeitamente informada sobre estes assuntos, a pessoa mantém-se no ginásio e vai evoluindo tanto na perda, com a noção de que está a perder a gordura que tem a mais e que está a ganhar massa muscular, que é fundamental para a vida. Não é? Certo. Por isso, a função do farmacêutico nesta área, no farmacêutico comunitário, que tem um contacto muito próximo com as pessoas, é quando há uma pessoa que está com esta situação, é indicar-lhe o sítio certo para onde a pessoa deve ir. Ou seja, um dos hospitais que tem um centro de tratamento de obesidade, quer para cirurgia, quer para, para pessoas que não têm indicação para cirurgia. E há uma lista na Direção-Geral de Saúde, com a lista com os hospitais que têm equipas multidisciplinares para tratar a obesidade. Por isso, o caminho é o médico de família, consulta hospitalar de obesidade. Certo. Acha que, pelo menos é aqui, não sei se os vários colegas, depois também abriremos aqui o espaço também para alguns colegas apresentarem as suas dúvidas, mas acha que nós podíamos e deveríamos atuar mais cedo? Acho que, pronto, isso a pergunta a resposta à partida vai ser sim, na prevenção, mas a maior parte das pessoas, para terem acesso a essa consulta de obesidade, no fundo, muitas delas já estão numa fase de obesidade mórbida, certo? Apesar de tudo, há aqui ainda uma tentativa, parece-me, do próprio médico de família tentar dar aqui uma ajuda antes de chegarmos, se calhar, a essa parte multidisciplinar, principalmente agora que temos aqui à nossa, portanto, disponíveis alguns medicamentos, alguns análogos das insulinas, as ditas canetas que ajudam a emagrecer, e que se calhar dão essa tal ideia errada se não tivermos uma equipe multidisciplinar por perto, certo? Certo ou não? É assim, mesmo com os medicamentos que existem agora, é fundamental que a pessoa seja acompanhada por um médico. O médico de família, ainda hoje, embora neste momento já exista um documento que é o percurso da pessoa com obesidade, e que já diga mais ou menos que se vai implementar isto tudo nos centros de saúde, ou seja, os centros de saúde irão passar a ter nutrição, psicologia, fisiatria, não sei, mas nutrição e psicologia para apoiar o médico de família. A realidade é que hoje não temos. Não temos mesmo. Por isso, o sítio onde existem equipas multidisciplinares para tratar a obesidade é mesmo nos hospitais. Os hospitais que inicialmente começaram com equipas só dirigidas à cirurgia, neste momento têm equipas dirigidas à cirurgia e dirigidas a pessoas que não têm indicação cirúrgica. Por isso, é fundamental que o médico de família, não tendo possibilidade de acompanhar a pessoa e a tratar no centro de saúde, a envie para um centro destes. E não são só pessoas com obesidade mórbida, atenção. Neste momento, muita gente procura. Também temos distinguido duas coisas. Há a obesidade da moda, como se costuma dizer, que são pessoas que têm meia dúzia de quilinhos que nem sequer é obesidade, mas querem ser tratadas de toda a maneira e feitio, e isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E temos as pessoas que têm efetivamente a doença e que precisam mesmo de tratamento. Para essas pessoas, para as pessoas que efetivamente têm a doença, o médico de família é o primeiro ponto de embate, chamemos-lhe assim, para as poder endereçar para uma consulta dessas. O aconselhamento do farmacêutico é um aconselhamento idêntico, é procurar o médico de família, porque neste momento, com este novo documento que saiu este ano, do percurso da pessoa com a doença obesidade,
tem esse caminho todo planeado. Agora, neste momento, os nossos centros de saúde não estão ainda preparados para apoiar o médico de família nestas funções, só que ele é realmente a pessoa que os pode endereçar para uma consulta de especialidade. Exato, e que eu acho que também é um problema que se coloca atualmente e que pode agravar realmente o doente com obesidade é o facto de termos muitas pessoas sem médico de família e o facto de provavelmente a nível da distribuição geográfica nacional vamos ter situações de grande assimetria, não é? Ou seja, nas grandes cidades é provável e havendo médico de família que haja um encaminhamento para estas equipes multidisciplinares, acredito que em sítios mais afastados que não seja fácil, não é? No nosso país, as zonas mais complicadas é o Alentejo e o Algarve. O Algarve, porque o Hospital de Faro iniciou o tratamento da obesidade, mas depois parou, e penso que agora está a reiniciar, mas está com muito pouca intensidade, mas o Hospital de Évora, com a equipa do Dr. Manuel Carvalho, estava com filas de espera, listas de espera muito grandes, exatamente porque estava a receber toda a gente do litoral alentejano e de Faro, e do Algarve, estava tudo a cair em Évora para esse tratamento. Mas em relação ao centro do país e ao norte, estamos relativamente bem servidos, tanto no interior como no litoral, e não só nas grandes cidades. Se calhar é uma ideia, pronto, e se calhar é uma ideia, acho que aqui, se nós, o facto de vocês serem uma associação que apoia, os vossos associados podem pedir ajuda neste encaminhamento à própria associação, ou seja, se não souberem. Sim. É uma das áreas que Sim, vocês. é uma. Eu dei uma vista de olhos que vocês já têm vários protocolos de atuação e este é uma. Portanto, é um apoio que também a ADEXO presta às pessoas, não é? Sim, falando um bocadinho da ADEXO, a ADEXO foi uma associação que foi criada em 2002 e que nasceu na sala de espera do Hospital de Santo António no Porto, quando ainda não havia nada sobre a obesidade era um problema de estética. E estávamos meia dúzia de pessoas na sala de espera para a consulta com o Dr. António Sérgio, e estava um jornal na mesa em que a Organização Mundial de Saúde dizia que a obesidade era uma doença crónica. Nós dizíamos, então só a obesidade é uma doença crónica, porque é que nós não temos o apoio que têm as outras doenças? Falámos com o Dr. António Sérgio, com a professora Helena Cardoso, juntámos 60 doentes e criámos a associação. E a associação teve esse objetivo. O objetivo principal foi que a obesidade fosse reconhecida como doença crónica em Portugal, conseguimos em 2004. Fomos o primeiro país da Europa que reconheceu a obesidade como doença crónica. Em 2006 fomos o primeiro país da Europa com regras para tratar a obesidade, 5 circulares normativas, essencialmente por via cirúrgica, porque eu recordo que naquela altura a sibutramina foi retirada do mercado e nós só tínhamos o Orlistat e praticamente medicamentos não existiam, não é? E tivemos muitos anos sem medicamentos, por isso a obesidade durante muitos anos tinha regras para o tratamento cirúrgico e não tinha regras para tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico efetivo é realmente muito recente. Mas conseguimos essas regras também e fizemos parte do primeiro Programa Nacional de Combate à Obesidade em Portugal. Como disse na apresentação também, fomos para o Parlamento Europeu tentar dar mais força a este projeto nacional e passá-lo também para a Europa, e somos responsáveis pelo primeiro documento que existe sobre a obesidade na Europa, que é o livro branco da obesidade, que foi assinado na Turquia por muita gente, entre eles por Portugal, entretanto, damos apoio às pessoas com a doença, damos apoio
não só na parte informativa, vamos lhe dizendo em relação a onde moram, quais os sítios onde têm consultas disponíveis e qual o caminho a seguir. Temos uma loja social com artigos para as pessoas que não estão tratadas ainda, como seja extensores de cintos de segurança para automóvel, calçadeiras altas, atacadores elásticos, todo um conjunto de coisas que são necessárias às pessoas que vivem com a doença e que ainda não estão controladas. Temos uma recolha de roupa de tamanhos grandes de pessoas que fizeram cirurgia e que doam aquela roupa para nós doarmos a pessoas que não têm condições de comprar, porque há outra coisa que as pessoas não têm noção. A grande maioria das pessoas com obesidade são pessoas das camadas economicamente mais baixas e que têm grandes dificuldades em tudo, em tratamentos, na aquisição de roupas, no que for. E por isso nós temos, inclusive, dois tipos de associados, embora a diferença de tratamento seja mínima, que são pessoas que pagam cotas e pessoas que não pagam cotas, e nós não deixamos de os apoiar por causa disso. Apoiamos da mesma maneira. A única diferença que nós fazemos, porque tem que haver alguma diferença, é o acesso aos protocolos que não é grande, não tem um grande impacto, mas toda a parte informativa, processo jurídico, se for o caso, apoio jurídico, se for o caso, que já tivemos alguns casos, mas tudo isso nós fazemos, temos esse apoio. Certo, já acaba por ser aqui muito importante portanto, nessa dinâmica, porque realmente nós a nível da farmácia e pessoas que, como diz, tentam, porque eu acho que antes de chegarmos a essa equipe multidisciplinar, há uns anos atrás, com as duas únicas opções terapêuticas que existiam, eu penso que até uma delas tinha o nome comercial, que era Reductil, não é? Que acabou por... que era prescrita pelos endocrinologistas e acabavam por ter ali apenas duas, entre aspas, armas terapêuticas no combate à obesidade. Realmente com a saída do medicamento, nós vimos realmente um aumento, e como diz, e como agora nos explicou, de pessoas cuja o tratamento seria sempre cirúrgico. E nós vemos é que as pessoas passam por fases, e várias fases, e algumas menos mais difíceis, digamos assim, no tratamento cirúrgico, porque inclusive a seguir à cirurgia principal temos pessoas que depois têm que fazer cirurgia plástica, também acompanham, não sei se o seu caso foi assim, se conseguiu com a sua intervenção cirúrgica depois recuperar, ou se passou por várias intervenções plásticas também. No meu caso, não é um exemplo. Uhum. Eu não fiz cirurgia plástica, continuo a ter aqui um aventalzinho na barriga que tem à volta de uns 6 quilos, mas foi uma decisão própria, foi uma decisão se calhar por ser da associação. Isto porque eu assisti a várias cirurgias, entre elas uma cirurgia plástica de tratamento abdominal, e olha, a partir daí eu decidi que não fazia. Mas isso é opção minha, não ponha isto, porque ela é importante. Estes 6 quilos que andam aqui a mais provocaram-me depois, mais tarde, alguns problemas a nível de coluna. Por isso, isto não é exemplo para ninguém, mas muita gente com obesidade, e aí sim, já falamos com obesidade grave, obesidade mórbida, quando perde peso fica com excesso de pele em vários pontos. O meu foi só na barriga, felizmente. Não tenho braços nem pernas, mas na barriga tenho. Mas há muita gente que fica com braços com muita pele, com excesso de pele, e têm que se sujeitar. Mas atenção, o Plano Nacional de Tratamento Cirúrgico da Obesidade engloba isso tudo.
Por isso, a pessoa 2 anos depois de fazer a cirurgia, se perdeu peso e se mantém aquela situação controlada, pode avançar para as cirurgias de reconstrução, porque são efetivamente necessárias. Não estamos a falar como é que se diz? Não estamos a falar de ser uma questão apenas de estética, estamos a falar de que é absolutamente necessário. Há pessoas com aventais de 14, 15, 16 quilos. Certo. Pessoas com 200 e tal quilos que perderam 100 e muitos. Por isso, isso é absolutamente necessário e isso faz parte do Programa Nacional. O grande problema que nós temos com isto são efetivamente as listas de espera, que são enormes. Para tudo, dizer. Para tudo, tanto para a cirurgia de tratamento como para as cirurgias de reconstrução. As listas de espera são enormes. E até para a primeira consulta, coisa que não deveria acontecer de acordo com a lei existente, mas acontece que há hospitais que estão a mais de um ano e meio para a primeira consulta. Mas pronto, certo. É o que temos. Pois é mesmo isso que eu sinto e acho que aqui é transversal aos vários colegas, é esta ansiedade que se cria, não é? Do tempo que têm que estar à espera e até que ponto esse fator de espera e de ansiedade não provoca ainda mais um aumento ou uma falta de controle, ou seja, eu penso aqui e corrija-me em relação também, se calhar, à vossa experiência enquanto associação, que eu acho que no início e atualmente há sempre uma procura de terapêutica farmacológica, nesta fase agora que temos um bocadinho mais opções, porque era como dizia, a maior parte destas pessoas têm obesidade, mas na maior parte dos casos as pessoas são simultaneamente hipertensas, têm problemas cardiovasculares, têm os ditos problemas respiratórios, e eu acho que a maior parte dos médicos, como o tempo de espera, provavelmente alguns médicos de família até tentam sinalizar e fazer o pedido dessa consulta, mas normalmente começamos por tratar estas ditas patologias de base, que sabemos que provavelmente melhorarão muito assim que a pessoa também perder peso, e atualmente eu acho que todas estas pessoas que estão aqui em espera nem estão sequer a beneficiar, se não forem diabéticas, desta nova opção terapêutica que serão os análogos da GLP-1 e da GLP-2, porque o que é que considera ou se calhar até nos pode ajudar a esclarecer se a própria associação, que acredito que sim, tenha estado em contacto ou esteja em contacto para haver uma comparticipação destas opções terapêuticas, farmacológicas, até chegarmos mesmo à intervenção ou às equipes multidisciplinares para outras decisões. Sim. É assim, isso é uma guerra, entre aspas, é uma guerra que nós temos. Estamos em contacto direto com o Ministério da Saúde e a vontade do Ministério é fazer uma comparticipação mínima. Ora, uma comparticipação de 15% num medicamento que custa 300 euros, as pessoas continuam a não ter dinheiro para lá chegar. Depois há outra coisa que também é importante, eu não falei há bocado, mas é importante falar agora. Não vamos pensar em que vamos tomar este medicamento por 2 ou 3 meses. Há uma coisa que as pessoas têm que se pensar, perde-se muito em Portugal a palavra crónica. A palavra crónica perde-se muito em Portugal e perde-se muito porquê? Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando diz que vai controlar a doença é dizer assim, vou fazer uma dieta agora de uns 3 mesinhos. Isto é uma doença crónica. Se a diabetes é uma doença crónica e tem que a tratar para a vida, esta é uma doença crónica que tem que ser tratada para a vida. Logo, não pode ter medicamentos a 300 euros por mês ou a 200 euros por mês. É impossível
e o Estado está a gastar muito mais do que aquilo que devia por não tratar esta doença. Nós fizemos com a Universidade de Lisboa o estudo custo e carga da obesidade, que diz que o Estado está a pagar 1,2, isto, atenção, números de 2018, agora em 2026 já é muito mais do que isto. Em 2018, 1,2 mil milhões de euros para tratar as doenças associadas à obesidade, enquanto para tratar a obesidade estava a gastar 13 milhões. Ora, 1,2 mil milhões são 5% do orçamento da saúde em Portugal. Quando se sabe também por esse estudo que o investimento de 1 euro no tratamento da obesidade tem um retorno para o Estado de 6 euros. Ora, é evidente que não é de um ano para o outro, mas este investimento tem que ser feito, porque o Estado não pode estar a gastar o nosso dinheiro da forma como está a gastar, porque está a gastar o nosso dinheiro muito mal. Porque todas estas pessoas vão parar aos centros de saúde e aos hospitais, às urgências, com problemas cardíacos, com problemas respiratórios, com problemas articulares graves, com apneias do sono, vão lá cair, e é nestes assuntos, nestas doenças, que eles estão a gastar esse dinheiro. E essas doenças estão só a remendar o assunto, porque a origem continua lá, que é a obesidade. Por isso, é fundamental que eles percebam que têm que tratar a obesidade. Quando a senhora Secretária de Estado diz que está a pensar fazer uma comparticipação de 15% para estes medicamentos, a senhora está a brincar connosco e com o nosso dinheiro. Eu não posso dizer isto de outra maneira. A senhora está a brincar connosco e com o nosso dinheiro. Por isso, isto tem que ser alterado. Veja, neste momento foi dada a notícia que França comparticipou os medicamentos para tratar a obesidade a 65%. Não estamos a falar em 100%, como temos as insulinas e a diabetes, mas 65% já seria uma ajuda aceitável. Agora, 15% no medicamento de 300 euros, as pessoas continuam a não ter meios para o fazer, e ainda para mais para o fazer com a ótica da doença crónica, que é muita... A gente olha para aquilo e não acha. Isto é para a vida. Parece que parece que ainda não tirámos este mito e esta ideia pré-concebida de que a obesidade é uma opção, ou seja, que a pessoa é que resolveu comer muito ou não ter cuidado, não é? Ou seja, mesmo quem legisla e quem toma decisões políticas e no fundo, quem define ou decide sobre projetos e programas de saúde também não está a ter a ideia, como diz, de que é uma doença crónica e que temos que encará-la como uma hipertensão, como uma diabetes, como outra situação, como uma DPOC ou uma asma, que temos aqui uma situação realmente crónica. Eu acho que é essa ideia que também, se calhar, até ainda persiste em sociedade, não é? E daí a importância da vossa associação para, lá está, desmistificar e levar esta palavra às pessoas de doença crónica, de não foi uma escolha da pessoa. E nós temos, embora nós tenhamos aqui casos, há aqui um colega que não estava a conseguir intervir, mas até colocou aqui portanto, já duas questões, uma delas até relacionada com certas patologias, por exemplo, da tiroide, que levam a pessoa também a uma alteração no peso, neste caso, imaginemos de um aumento de peso, e ainda que haja o controle, este tempo de espera por uma equipe multidisciplinar cria uma ansiedade na pessoa em que a própria pessoa acaba por ter o refúgio, acaba por ser esta fome emocional e esta falta, se calhar, ou tempo de espera para a tal equipe que tem que ter o nutricionista, o psicólogo ou o médico de cirurgia. Se calhar faz toda a diferença nestes casos, não é? E que quem está na lista de espera desespera, não é? Exatamente. Não tenho outra palavra para dizer É do que isso, acabou não de é? dizer. Aqui o colega também deixou aqui uma questão que é se
podemos encarar aqui a farmácia como uma parte integrante na intervenção da obesidade e se faria sentido na farmácia também a consulta de nutrição ou outro tipo de serviço estar articulado com estas equipes multidisciplinares. Veja, Só que também não temos acesso aos dados do doente, não é? Exatamente, desde que esteja articulada com o centro de saúde, a que o Era indivíduo ótimo. pertence, isso aí conseguia, não sendo assim, eu acho que só mesmo pelo aconselhamento, não é? O aconselhamento. Só pelo aconselhamento, claro. Não estou a ver. Eu estive há muito pouco tempo, agora 2 meses talvez, no Porto, no encontro da Ordem dos Farmacêuticos que houve no Porto, e houve uma coisa que nós falámos na altura e que eu acho que devo falar, quando estou a falar com farmacêuticos, acho que devo falar. Eu sei que a farmácia é um negócio. Não há dúvida, a farmácia vive daquilo que vende e que está. Mas há uma coisa que para nós, para esta doença, é muito complicada se não for bem gerida pelo farmacêutico, que tem a ver com todos aqueles produtos que na grande maioria nem sequer princípios ativos têm, que prometem mundos e fundos no tratamento da doença e que na prática a única coisa que emagrecem e que tratam é a carteira, não é? E isso, infelizmente, é vendido nas farmácias e é vendido, muitas vezes, as pessoas entendem aquilo como um medicamento e aquilo não é um medicamento. É muito importante, agora que temos medicamentos, é muito importante que haja essa destrinça e que não se olhe só para o negócio, porque há pessoas que precisam mesmo de medicamentos e aquilo, efetivamente, a quantidade de produtos que estão à venda nesta altura do início do verão é uma coisa abismal. Eu entendo que é negócio, eu entendo que as farmácias precisam de dinheiro para viver, como todos nós, mas custa-me um bocado que profissionais como vocês, que eu tenho muito respeito, possam estar ligados a uns produtos que na prática não são os mais indicados, chamemos assim. Atualmente até existe aqui alguma polémica e nós, como Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade, até expressámos a nossa opinião relativamente aos suplementos alimentares, à falta de controlo, porque sentimos que isto realmente é um mundo, mas que não há eficácia comprovada e não há sequer um controle como o dos medicamentos a nível do Infarmed. Portanto, assusta-nos este crescimento exponencial, assusta-nos também que muitos influencers estejam a dar a cara por uma série de suplementos, que muitos deles não têm estudos feitos, não é? E nem sequer estão sob alçada, pronto, esta área está sob alçada não do Infarmed, mas de outra entidade, e do portanto Ministério da achamos que Agricultura, do Ministério da Agricultura, com um carimbo a dizer pode-se comer. Exatamente. Exatamente. E tal como para muitos de nós acaba por ser aqui uma nuvem cinzenta também, porque muitos destes suplementos, e às vezes as pessoas até os compram para farmácias e em lojas de produtos naturais, e existe aqui até a possibilidade, até nos medicamentos normais, de interferência de alguns destes suplementos, portanto, com a terapêutica, portanto, podendo anular, alterar, haver aqui uma sobrecarga hepática e renal, e que às vezes o próprio farmacêutico nem consegue controlar porque a pessoa comprou numa parafarmácia ou comprou noutro local e se calhar também não houve nenhum critério nem nenhuma pergunta relativamente às patologias de base da pessoa, não é? E isso realmente para nós também nos assusta. Pronto,
esta área é realmente muito difícil de gerir, não é? Eu se calhar vou passar a palavra à colega Mónica Gomes. Ela também escreveu um artigo sobre a obesidade agora há relativamente pouco tempo. Colega, pode, se calhar, colega Mónica, se estiver aqui. Olá Miguela, boa noite a todos. Prazer mais uma vez, professor Carlos Oliveira, por professor esta... não. Professor não, pronto, nem colega. professor nem doutor, está bem? Nem doutor. O doutor eu vou-lhe lembro-me que não era. Vou-lhe dizer uma coisa. Eu posso usar doutor, mas na área da gestão portuária e tecnologias marítimas. Mas quando me tratam por doutor em coisas de saúde, depois temos uma série de telefonemas para a associação a pedirem consultas e não dá jeito nenhum. Pois. Não, mas eu lembro-me da sua palestra nesse tal encontro da Hora dos Farmacêuticos, onde eu estava, e também fui buscar muita informação e que serviu de base a este artigo que me deu muito prazer em escrever, para também tentar abrir algumas luzes e demonstrar que este tema da obesidade não é só o peso, portanto, não é só a perda de peso, não é isso que importa. E importa muito mais do que isso. Já foi falado aqui as comorbilidades associadas, tudo o que se pode ganhar em tratar a obesidade e evitar tratar as comorbilidades, que o valor é muito superior. Já foi falado do problema da medicação atual, que é uma medicação muito boa, com excelentes resultados, é verdade, mas esses resultados são bons no início, até sem acompanhamento adequado. Estamos a falar no início 1 mês, 2 meses, e depois acaba, porque se não houver um acompanhamento adequado, e eu acompanho vários utentes, acompanhando mesmo, não é só nas dispensas da medicação, portanto fazendo acompanhamento com consulta, e isso reflete-se, portanto, se não houver um acompanhamento nas titulações de doses, e para quem não sabe o que é titulações de doses, portanto, estas canetas milagrosas, como se fala, não se faz sempre a mesma dosagem, tem que se ir adaptando a dosagem. Há pessoas que a dosagem chega a um ponto já não funciona, já não tem efeito, outras têm outros efeitos secundários que não conseguem suportar a tal dosagem, têm que diminuir. Portanto, esta titulação, esta alteração de dosagem é fundamental. E uma pessoa que tem um médico de família que prescreve esta medicação, portanto, nem é um endocrinologista, é um médico de família, e que não tem agenda para receber as pessoas atempadamente ou esclarecer uma dúvida de uma dosagem quando essa dosagem já não está a funcionar, este tipo de tratamento acaba por acabar. Porque depois também não há resultados, não há dinheiro, a pessoa sente-se insatisfeita e acaba por desistir da terapêutica. E o peso volta. E o peso volta passado 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o peso volta completamente. Portanto, eu quis chamar a atenção com o artigo que... Mónica, desculpe só interromper. Lá temos o crónica a fugir. Exatamente. E se esta doença é uma doença crónica, as pessoas têm que pensar, e os profissionais de saúde que prescrevem este tipo de medicação têm que avisar as pessoas. Eu não vejo... ou avisam e a pessoa não fica com essa informação, ou que não quer ficar com essa informação, não é? Que às vezes ouvimos, mas saímos da consulta e achamos que não é bem assim, eu vou fazer só uns meses e já está bom. Não, isto tem que ter um acompanhamento, isto tem que ter uma dose de manutenção, isto tem que ter um acompanhamento para os efeitos secundários, para a resposta da doença ao tratamento. E depois não é só isso, e em termos de importância do farmacêutico na farmácia, para quem não sabe, existem consultas de obesidade na farmácia. Várias farmácias têm. E são verdadeiras consultas. E consultas em que conseguimos, mal ou bem, articular com os profissionais de saúde, com os prescritores, com os nutricionistas, até com a da área mental, que é muito importante, que esquecemos muito dos psicólogos e até dos psiquiatras, que é fundamental neste tipo de doença. E quando há um déficit
a nível de... Porque este tipo de medicação vai buscar muitas deficiências nutricionais. Portanto, acaba por também diminuir vitamina D, ômega 3, magnésio, por aí fora, e isto tem que ser reposto. E a pessoa, se não tiver acompanhada, se não fizer análises convenientemente, não sabe isso. E é um esforço que quem tem consulta farmacêutica temos, é articular o máximo possível com os profissionais que prescrevem, para fazer análises com frequência. Eu dou muitas vezes lista de análises para a pessoa ir ao médico de família pedir as análises. Portanto, porque o médico de família não está preparado, muitos não estão preparados e dizem mesmo isso. Portanto, quando a pessoa chega à farmácia com uma prescrição de uma das canetas, de um dos análogos, a pessoa diz-me, pronto, o médico diz que eu tenho que fazer isto, olha, ajude-me por favor, que eu não faço ideia, porque até o médico me disse que não vai ter capacidade para continuar a acompanhar-me neste tipo de doença. Portanto, as pessoas dizem-me isso. E eu, claro que sim, e por isso é que criámos a consulta da obesidade onde eu trabalho. Agora, é um esforço grande, é um acompanhamento diário. Eu tiro dúvidas às pessoas diariamente. Posso comer isto? E, inclusive, o que é que se deve comer? Porque a pessoa vai comer menos do que estava a comer. Então, se come menos, o que é que vamos comer? O que é que vamos privilegiar é comer, não é? Portanto, senão ainda existirão mais déficits nutricionais. Por isso, este acompanhamento aliado a uma boa consulta de nutrição, não é dietas, não é restrição alimentar, é nutrição pura. Exatamente, portanto não são cá dietas de 30 dias e já está, não tem nada a ver, é nutrição pura. Aliado a pessoas que não precisam, mas a parte da psicologia é muito importante mesmo. E depois também a parte que todos nós devemos fazer, não é? Ou vezes ou não, que é o exercício físico. Portanto, aqui a parte nutricional é um bocadinho mais rigorosa, porque para quem faz este tipo de tratamento destes análogos, vai ter de ter atenção a déficits que podem aqui advir, e não só, temos que privilegiar a proteína, temos que privilegiar as fibras, temos que privilegiar a água, e depois tudo o resto, tudo bem, mas estes são os pontos fundamentais e depois é personalizado, portanto, não é, a quantidade de proteína não é igual para toda a gente, portanto, tem que ser personalizado. A parte física tem que ser trabalhada como todos nós devíamos trabalhar a parte física, mas não esquecemos que uma pessoa com obesidade tem muito excesso de peso, não pode fazer qualquer tipo de exercício no momento com o excesso de peso grande que tem. Deveria ser também um exercício físico personalizado. Pronto. Há aqui uma série de questões que temos que dar esta alerta a esta pessoa. Não é só chegar ao médico de família e pedir, eu quero esta caneta, eu quero fazer este tratamento com esta caneta, eu vou gastar o dinheiro nisto. Não é isso. Tem que haver um acompanhamento, senão não vai ter sucesso. E o que eu quis chamar a Mónica, atenção... deixa-me interromper aí um bocadinho para não deixar passar. Ao médico de família, da maneira como, ainda agora a própria Mónica disse, eles não têm condições, muitos deles não têm condições e muitos nem sequer sabem, ela deve pedir, não é a caneta, ela deve pedir a consulta, embora demore muito tempo, mas é a consulta que ela deve pedir. Consulta multidisciplinar para que possa ser ajudada, para que essa pessoa possa ser ajudada, como está a dizer, e está a dizer muito bem. Sim, porque precisa de um endocrinologista, precisa de um especialista. E infelizmente, a nível de medicina familiar, não tem capacidade de tempo e também não tem todas as ferramentas à disposição. Portanto, nós tentamos sempre aconselhar dessa maneira e tentamos fazer a ponte com os vários profissionais. A nível hospitalar, o problema foi já falado aqui, chega a ter 2 anos de espera da primeira consulta, há pessoas que estão à espera há muito tempo, há pessoas que conseguem perder peso entretanto e quando vão à consulta já só precisam da cirurgia para retirar o excesso de pele, muitas, isso acontece e devem ter esses casos também na associação, mas essa espera realmente é um fator de ansiedade e esse fator de ansiedade, se nós a nível de farmácia, isto é a minha opinião, portanto é a minha motivação como profissional para ajudar a população, é se nós podemos ter algum
fator que ajuda a pessoa a já seguir um caminho para que não tenha esta ansiedade de estar à espera, portanto, só quando tiver a consulta é que vai resolver o problema, não. Pode começar já a tentar resolver o problema, nem que seja os fatores que promovem ou agravam esta obesidade, esta doença, porque não estamos a falar de pessoas que comem exageradamente e que querem comer, e há muito por trás disso. Há pessoas que comem de menos, portanto, têm que comer até mais. Portanto, têm excesso de peso e comem menos do que deviam. Portanto, há outros fatores por trás, há vários tipos de obesidade. Não há um tipo de obesidade só. E isto é importante que seja passada à população, haja esta literacia em saúde, também os profissionais de outras áreas também o saibam, porque não há só um tipo de obesidade. Há obesos que são desportistas, sempre foram desportistas, não são sedentários, nunca foram sedentários. Portanto, sempre tiveram altas performances desportistas, mas são obesos. E há pessoas com obesidade que fazem coisas que muitas pessoas sem obesidade não fazem. Exatamente. Nessa área. Estávamos a falar desse tal preconceito, não é, Mónica, que se calhar ainda existe e que realmente se calhar todos temos que ouvir várias vezes esta palavra crónico, esta palavra, há várias formas de obesidade, porque como falava com o Carlos, parece que é sempre uma escolha da pessoa, ela é que resolveu comer muito e não ter controle naquilo que come, ou refugiou-se na comida, pronto, e realmente não é isso. Há aqui um colega que também deixou aqui uma pergunta também dirigida agora relativamente ao teu artigo, Mónica, que é quando escreves no artigo sobre os déficits nutricionais, que acabaste de dizer, nomeadamente vitamina B12, ferro, estás-te a referir à cirurgia bariátrica ou também, agora acabaste de dizer isso também, à utilização das ditas canetas, portanto aos análogos do GLP-1, GLP-2, etc. Estás a falar também nessa parte, não é? É tudo mais a referir nessa parte, porque Exato. Quando a pessoa faz a cirurgia, e eu, Carlos, que me corrija se disser asneira, mas quando faz a cirurgia, a pessoa já vem com a prescrição vitamínica do que tem que fazer, portanto já está avisada, já está educada para o processo que vai ter após a cirurgia. Quando a pessoa faz uma caneta, infelizmente não está. A maioria não está. Há pessoas que estão muito bem acompanhadas, a nível profissional de saúde, médicos, mas a maioria que eu dispenso a medicação na farmácia não está. E não sabem que vão ter de ter atenção a fazer análises correntemente. E mesmo que uma pessoa tenha... Sim, Carlos. Deixe-me só dar uma dica, porque falámos de uma coisa que não falámos aqui durante Em 2003, sim. Em 2003 eu reuni uns quantos cirurgiões que trabalhavam em Portugal já na área do tratamento cirúrgico da obesidade e pedi-lhes para eles dizerem da experiência toda que já tinham, e já tinham umas centenas largas de pessoas tratadas cirurgicamente naquela altura, e eles produziram um documento que deu origem, depois, mais tarde, a um medicamento que é o Bariatric Plus, que é específico para as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. E os 5 produtos que mais se perdem para quem fez cirurgia, e naturalmente para agora quem usa o GPL1, é a B12, o ácido fólico, o zinco, o cobre e estava a falhar um B12, ácido fólico. O ferro, será? O ferro. O ferro. O ferro. São os 5. B12, o ferro, o ácido fólico, o zinco e o cobre. São os 5 que mais se perdem e que têm alguns efeitos que são conhecidos. Com o zinco, por exemplo, a queda de cabelo, com a B12, cansaço normal e natural, há uma série e com o ferro, as anemias também, há uma série de coisas, mas isso nós pedimos isso,
e também fomos dos primeiros países na Europa que teve um suplemento específico só para as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que é esse Bariátrico Plus da vitamina Inspire, salvo erro. Exatamente. E que não é barato. Portanto, E que não é barato, não é barato. Exatamente. Isto Portanto, estamos a falar... Era Mas o que falávamos aqui, é. eu acho que a Mónica já nos estava a acompanhar, porque a Mónica também esteve a trabalhar até tarde, acho que já nos estava a acompanhar nesta também, que acaba por ser uma luta da ADEXO para o reconhecimento da obesidade e da comparticipação correta, não é? Não é a tal dita comparticipação de 15%, quando estamos aqui a falar do tal tratamento crónico, ainda como tu disseste, Mónica, das titulações e depois da redução gradual, mas para a vida, não é? Tal como o acompanhamento nutricional, porque acredito que haja muita gente que não consiga fazer. A maioria das pessoas não consegue fazer a terapêutica. Será para muita gente mesmo muito difícil, não é? Sem comparticipação nenhuma. É, muito, muito dificilmente. Há gente que não consegue. Há gente que não consegue nem um mês. Quanto mais só com um esforço muito grande. Mas há uma coisa que há pouco a Mónica estava a falar e que é importante que se diga. Atenção, que em qualquer destes tratamentos farmacológicos, a perda de peso não é contínua, mal era. Chega a um limite em que o setup do próprio corpo para todo este processo e equilibra-se. O que acontece depois é que tem que se diminuir para aquela dose de equilíbrio, que não é a dose máxima de perda de peso, é daquela dose de equilíbrio de manutenção em que vai manter para o resto da vida. Ou seja, uma pessoa com o Wegovy pode ir até aos 7 mililitros, como que é o máximo, é evidente que nunca, não pode estar a tomar isso a vida inteira, não é? Mas depois vai reduzir para os 3, para 2 e qualquer coisa, de forma a que estabilize e que o medicamento mantenha a sua situação vamos lá ver, para manter aquele peso e simultaneamente estes medicamentos têm uma outra vantagem bastante grande, é porque são protetores cardíacos e são também protetores... está-me a falhar agora. Hepáticos. Mas pronto. Também. Hepáticos, é isso. E isso é muito importante, para nós é muito importante, porque dá uma salvaguarda maior, não só na obesidade, mas também em algumas doenças a que a obesidade está estritamente ligada. E não falamos a nível dos cânceres, portanto, os cânceres ligados à obesidade... Nós temos 13 tipos nós temos 227 doenças associadas e 13 tipos de cancro associados à obesidade. Por isso, agora não se sabe ainda se há algum efeito na parte cancerígena, isso não se sabe. Pelo menos que eu tenha lido, não consegui ainda saber. Agora que estes medicamentos já protegem mais coisas do que só o tratamento, controle da doença, é uma realidade que já está perfeitamente identificada. Eu não sei se os colegas têm casos, mas eu já tive 3 casos, pelo menos, que me estou agora a lembrar, de situações de doentes ainda relativamente jovens, entre os 35 e os 40 anos, ali já numa pré-diabetes, claro, com excesso de peso, vamos dizer, lá está, ainda não em obesidades mórbidas, mas já ali na parte da obesidade, e que realmente a utilização destes análogos do GLP-1 e GLP-2, ao final dos 3 meses, mostraram os tais ganhos em saúde, como falávamos, que iriam devidamente comparticipados, iríamos ter aqui muito mais ganhos, os valores das análises melhoraram muito, ou seja, e não só aqui a nível da hemoglobina glicada, mas o perfil lipídico, tudo melhorou realmente na pessoa que fez, não é? Sim.
Sim, isso é uma realidade que nós... E com certeza até preventivo cardiovascular, lá está, estamos a falar de uma pré-diabetes, mas a seguir viria tudo junto, não é? Associado a esta obesidade também. Eu queria também chamar a atenção de um ponto. Estamos a falar de tudo o que é bom e que acontece com este tipo de tratamento. Mas temos de ter atenção àquilo que acontece de mal ou que pode ser um problema, não é? Porque Efeitos se secundários, se fala não é? bem, exatamente. E se formos a pensar que é uma terapêutica a longo prazo, portanto, que é uma doença crónica e que agora já se começa a haver alguma proteção a nível muscular com algum tipo de terapêutica que há de chegar, mas o que existe promove também muito perda de massa muscular, como já se tem vindo a falar e isso já está a ser bastante divulgado. Agora, se pensarmos que é uma doença crónica e que uma pessoa mesmo com esses 35 e 40 anos fazem este tipo de terapêutica e que vão ter que continuar, quando chegarem à idade em que já existem sarcopénias, já existem perda de massa muscular, já existem problemas ósseos, não é? Em idades mais avançadas, como é que vão realmente lidar, não é? Com este tipo de perda de massa muscular. Portanto, tem que ser. Daí eu quis focar que o acompanhamento é muito importante para que não haja perdas exageradas de massa muscular e de outros déficits, porque sendo um tratamento a longo prazo, crónico, e depois atingindo idades elevadas em que já há essas perdas por normalidade e naturalmente, como é que vamos lidar com isso? Portanto, esta terapêutica é ótima, tem bons resultados, mas tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, um acompanhamento apertado, com subidas e descidas de doses conforme as pessoas, com análises e com partilha de informação entre profissionais de saúde, que era o meu sonho, em que todos falássemos abertamente em prol só de uma coisa, da saúde e do máximo de ganho em saúde daquela pessoa. Eu quis focar mesmo isso essa preocupação. Portanto, o peso aqui é o que menos importa, é mesmo tudo o resto. Foi essa a minha preocupação. Pois. E depois o dinheiro que não se vai poupar se isso realmente acontecesse, não é? Porque se usarmos bem os medicamentos que são caríssimos, mas se eles forem usados da maneira correta, todos estamos a ganhar, porque todos estamos a contribuir para o valor destes medicamentos. Portanto, o acompanhamento aqui era fundamental. É verdade. Claro. E Eu era a assino tal por ideia baixo. que o colega Luís Furtado deixava, que ele não pode intervir, mas deixou em mensagem, era, lá está, a farmácia poder ter outro tipo de intervenção se também houvesse aqui uma aposta nos farmacêuticos a incluir esta equipe multidisciplinar, não é? E porque neste momento, como o Carlos nos dizia, nós podemos, acima de tudo, quem está no processo acompanhar ou, no fundo, encaminhar quem está aqui sem grande ajuda, mas fazer parte aqui de uma equipe multidisciplinar, verdadeiramente, se calhar, os colegas seria um desafio, mas um desafio que iriam aceitar, não é? Em prol do doente. Deixei de ouvir agora a colega Mónica, se calhar ficou ali com um corte, mas acho que foi importante pronto, o artigo que a Mónica escreveu e realmente aqueles que são os pilares do acompanhamento de um doente obeso que é um doente crónico. Carlos, em termos de qualidade de vida, estava aqui também uma pergunta no chat, que se calhar também era dirigida a si, à partida, porque também é uma pessoa que tem este carisma de intervenção a nível da comunidade e de deixar o seu legado também para outras pessoas que tenham passado pelo mesmo. Há aqui um colega que pergunta, depois pronto, da bariátrica, embora não tenha optado, como falou, em fazer depois essa parte da operação, portanto, ou da cirurgia depois plástica, mas se ganhou realmente muita qualidade de vida para voltar a fazer aquilo que fazia antes. Sim, claramente. Isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu perdi 56 quilos, tinha 156 e vim para os 100. E ora estamos 26, em 27 anos recuperei 13.
Ou seja, há 13 que eu não consegui deixar abaixo. Eu ando por 113 quilos, que é aquilo que eu considero o excesso de peso confortável, porque não me dá chatices, estou relativamente bem e consegui fazer. Veja, eu na altura estava numa situação muito complicada, porque eu deixei. Vamos pôr as coisas um bocadinho antes. Nós não temos, então naquela altura em que não havia informação nenhuma, a noção de que isto é uma doença até muito tarde. E porquê? Porque até muito tarde a pessoa com obesidade tem as análises todas bem. Eu brincava, eu não tenho gordura no sangue, então eu guardo-a toda na barriga, como é que é de ter no sangue? Não tenho no sangue, não é? Porquê? Porque as análises estavam todas bem. O meu problema foi aos 47 anos. Aos 47 anos disparou tudo. E então foram os triglicéridos, o colesterol, o não conseguir dormir deitado, porque o corpo não tinha força para abrir a caixa e eu acordava de noite a ter que me levantar para conseguir respirar e ia só conseguir dormir sentado. Isto disparou tudo nos meus 47 anos. E foi nessa altura que eu disse, eu ainda tenho uma miúda pequena, eu tenho que pedir ajuda a alguém. E fui à procura e em Portugal só havia o Dr. António Sérgio, não havia mais ninguém a tratar a obesidade. O Dr. António Sérgio colocava bandas gástricas. Por isso eu vivi com uma banda gástrica durante 15 anos, depois, possivelmente por um erro meu, de um vómito mais violento, do entupimento que tive, a banda deslocou-se para o esófago e eu tive que a retirar, mesmo que ela estava a prejudicar o esófago, tive que a retirar e 3 meses depois fiz um bypass e estou controlado com o bypass já há muitos anos. Por isso, a qualidade de vida... e há outra coisa. As pessoas naquela altura, como não havia informação, havia muita gente que não conseguia, punham uma banda gástrica e não conseguiam viver com ela, aquilo entupiam-me constantemente, era só vómitos, não conseguiam. Nós recuperámos muita gente com bandas gástricas na associação. A banda gástrica é um funil de cozinha. Olhem para o funil, o líquido passa rapidamente, a papa passa devagarinho e o sólido entope. Isto são as regras, isto não é medicina, isto é mecânica de fluidos, pura e dura, com aquilo que eu trabalhei, que andei no petróleo, em navios petroleiros durante a minha vida toda. E depois no terminal petroleiro em Sines, a mesma coisa. Por isso, isto é mecânica de fluidos. A banda é um furo calibrado aplicado ao aparelho digestivo. O que é que ele faz? A banda tem um anel de balão por dentro, injetando num depósito que ficava no peito, aqui à superfície, por baixo do mamilo, à superfície, injetando soro, o balão enche e aquilo apertava mais o estômago. A quantidade de comida que ficava naquele saco pequenino da parte de cima do estômago corria muito devagarinho e a pessoa não comia pouco e não tinha vontade de comer durante muito tempo. Não explicando isto à pessoa, como é que ela come. Por exemplo, a primeira vez em que eu entupi, e as pessoas não têm noção disso, foi com caldo verde. Não estou a falar daquele caldo verde que se põe o garfo em pé, não. Estou a falar daquele caldo verde que tem o verde, mas está líquido. Nós não mastigamos aquilo, o que é que fazemos? Vamos comendo, vamos engolindo. Acontece que naquele orifício da banda, aquela couve verde vai-se acumulando e faz um novelo. E ao fazer o novelo, aquilo é um sólido, e o sólido entope. Não há volta a dar. Eu só desentupi com um vómito relativamente violento, que foi para aquilo sair. E era a maneira que nós tínhamos. Mas muita gente, não se apercebendo disto, não conseguia viver com bandas. O que é que a gente dizia? O caldo verde, não há cá funfuns nem gaitinhas, mete-lhe a varinha mágica e passa-o. O bacalhau, que é fibra, e por mais que mastigue, faz sempre um novelo, ou a carne vermelha, a mesma coisa, faca de cortar carne, corta em bocadinhos muito pequeninos e come. Por isso,
tudo aquilo que é fibroso, nós temos que ter um trabalho antes de o preparar no prato para que ele não seja um sólido que entupa. E nós conseguimos recuperar muita gente que não conseguia viver com banda. Na associação conseguimos recuperar muita gente que viveu com banda durante muitos anos. E pronto, parece que não, mas isto era uma falta de informação que na altura não havia absolutamente nada, porque aquilo era uma novidade que estava a ser aplicada, perdia-se peso, mas havia gente que vivia bem, havia gente que vivia bastante mal. No fundo, desbravaram também aqui o caminho, não é? Para apoiar estes doentes, exatamente. Não sei se há aqui mais alguma dúvida, eu estava a tentar ver se os colegas tinham aqui, mas eu acho que era que focámos aqui os pontos essenciais. Mónica, se quiseres também concluir e dar-nos aqui uma chega, se calhar até da tua experiência nas tuas consultas. Ia dar agora também aqui uma chega desta informação de ajudar a aprender a viver com a bariátrica. Também temos que ajudar muitas vezes as pessoas a viver com os tratamentos injetáveis e com outros tratamentos para a obesidade. Porquê? Há efeitos secundários, existem, mas há pessoas que também refletem que não têm efeitos nenhuns. Porquê? Porque comem bem. E isso também é uma vantagem. E a vantagem dos medicamentos injetáveis é poder ajudar a pessoa a escolher o que deve comer e como deve comer. Tal como a bariátrica também a pessoa tem que ser educada a isso. E se a pessoa vai ingerir gordura, não vai correr bem com injetáveis. Vêm os efeitos secundários todos. Vêm as náuseas, os vômitos, as diarreias, a má disposição horrível. Portanto, este tipo de tratamentos tem que ser explicados à pessoa, e eu faço isso muito, que vai começar, mas tem um compromisso. Porque se comer isto, vai se sentir mal disposto, vai ter vômitos, vai ter diarreias. Tem que comer isto. Portanto, e dentro disto tem várias opções. Não sei se agora perdi, pelo menos deixei-vos ver. Estamos a ouvir. Mas estamos okay. a ouvir, estamos a ouvir. Ok. E eu tenho muito essa preocupação, porque se a pessoa ingerir os alimentos corretos, e isso é uma aprendizagem para a vida, porque é uma doença crónica, é uma aprendizagem para a vida, tal como todos nós, obesos ou não, devíamos fazer. E evita-se os efeitos secundários, e evita-se o abandono da terapêutica. Portanto, aumenta-se a adesão à terapêutica e os bons resultados em saúde. Portanto, mas temos que ter esta preocupação, os profissionais têm que ter esta preocupação em ensinar estas coisas, porque as pessoas não pensam, quantas pessoas fazem estes análogos e comem gelados e doces e sem problema nenhum porque não engordam. Pois não, mas os efeitos secundários vão estar lá e depois os déficits nutricionais também aparecem. Mas, sobretudo, os efeitos secundários vão tê-los, com certeza. E isso, passado de um mês ou dois, a pessoa já não aguenta porque não tolera a terapêutica. Porque não, basicamente não perguntamos o que é que anda a comer. É uma pergunta simples e que acho que todos os profissionais, farmacêuticos ou não, devíamos estar alertas e fazer este tipo de perguntas simples quando dispensamos este tipo de medicação. Olha, eu quero, deixe-me só dizer-lhe uma coisa relacionada com isso que acabou de dizer, Mónica. O Orlistat, o célebre xenical, morreu com o Sr. Castelo Branco, não é? Com o Sr. Castelo Branco na Quinta das Celebridades, que ia à noite a correr para a casa de banho, ai ui, ai ui, ai ui. Porquê? Exatamente porque é um medicamento que, para tomar e para fazer algum efeito, a pessoa não pode comer gorduras, porque se faz gorduras não aguenta as fezes de maneira nenhuma. Por isso, aquele medicamento, a Roche deixou de investir nele exatamente por causa disso, porque não houve acompanhamento, não houve informação, não houve uma série de coisas. E, no entanto, ele retirava efetivamente a gordura, evitava efetivamente que se absorvesse gordura. E a gordura saía com as fezes. Agora, se a pessoa continua a comer gordura, não se aguenta, não há maneira, não há forma nenhuma, não é? Milagres não se fazem. Tal e qual. É isso, Exatamente. às vezes.
Até porque nesse tipo de medicação, e eu lembro-me disso, foi bastante. Houve até programas de acompanhamento específicos da indústria em várias farmácias. Eu fiz um programa, era um programa de 3 meses, se não me engano, já foi há algum tempo, com esse medicamento, e que nós tínhamos que fazer uma checklist de perguntas à pessoa. Quem quisesse responder, como é óbvio. Portanto, havia pessoas que eram interessadas e queriam responder, e outras que não. Portanto, tínhamos o mesmo programa que durante 3 meses acompanhávamos a pessoa. E tínhamos que explicar isso. Olha, você vai ver, e agora vou ser literal no que vou dizer, você vai ver mesmo a gordura quando vai à casa de banho, a gordura na sanita, porque vai vê-la, assim, e é verdade, isto acontece. Portanto, se está a ver, é porque está a comer a gordura a mais. Vamos aprender a comer a gordura a menos, vamos mudar este hábito alimentar. Portanto, toda a medicação, inclusive o orlistat, carece deste tipo de acompanhamento, deste tipo de informação, deste tipo de literacia em saúde. E nós, profissionais de farmácia comunitária, quem estiver a ouvir, temos este dever, esta obrigação. Em todo o tipo de medicação, desta doença crónica e das outras doenças crónicas, como todos sabem, temos que fazer perguntas. Temos que fazer perguntas. Obrigada. Obrigada, Mónica. Sim, é isso realmente que distingue a nossa postura diária, não é? E que pode fazer a diferença, até porque mesmo neste processo em que algumas pessoas iniciam antes de chegar portanto, à consulta multidisciplinar e que iniciam o tratamento, o relembrar, porque às vezes é muita informação na consulta médica, mesmo que seja ainda com o médico de família ou com o endocrinologista, nunca podemos achar que é demais estarmos a falar sobre a importância de beber água, da alimentação equilibrada, de não diminuírem o consumo de proteínas, efetivamente dos doces e daquilo que não vai correr bem quando estão a fazer esta terapêutica farmacológica, e ao mesmo tempo, lá está, o nosso incentivo e a nossa informação, capacitá-los para fazerem boas escolhas, mas também para não deixarem de fazer a medicação e não é promovermos no fundo aqui a adesão à terapêutica. Obrigada, Mónica, pela ajuda. Carlos, obrigada pelo seu contributo, por ter aceito o nosso convite, por nos ter também deixado aqui esta informação que acho que nenhum colega aqui vai esquecer, que é a obesidade é uma doença crónica, não temos que desmistificar e também em termos de profissionais e agentes de saúde pública passar essa informação e também passar a informação de que as pessoas podem recorrer à vossa associação para alguma ajuda adicional e até para esclarecimento de alguma dúvida. Muito obrigada por tudo, Obrigado. Carlos, e obrigada pelo seu contributo. Obrigado também pelo convite, é sempre muito bom poder falar com profissionais como vocês e esclarecer aquilo que, por nós não cientificamente, mas pela nossa experiência de vida, possamos transmitir. Muito obrigado. Muito obrigada também. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada.